pessoal, hoje vamos para mais uma história, né? A Rafa fala para mim não falar que foi ela que pediu o like, né? Então não foi ela que pediu o like, tá? Então, como a gente sempre fala, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha, e mais o que tem que fazer aí, né? A gente vou contar uma história agora, e a Rafa pediu uma história do camelo. Aí você pensa a dificuldade de contar uma história do camelo. Haja criatividade. Vamos lá. Era uma vez um camelo chamado Mulambo. E o Mulambo morava onde? No deserto, aonde não tem água. E só que tem um problema. No deserto não tem água. E quando um camelo vai fazer uma viagem, o que eles fazem? Eles encontram água onde é que eles moram, ou eles vão na torneira, bebem um monte de água, e sabe aquele atrás do camelo que se chama cova, né? Eu acho que é cova, né? E eles tomam água e enchem, ficam bem cheios, bem gordinhos, andando cheio de água, para eles ficarem muito tempo sem água, né? Porque eles enchem a barriga e ficam muito tempo. Só que geralmente eles enchem a corcova deles de água e ficam muito tempo. E aí, vamos lá. Ele foi lá e bebeu um monte de água e ele tinha que fazer uma viagem. E essa viagem tinha que atravessar o deserto. E o deserto é muito quente. Mas o camelo não tem esse problema. Ele tem um pé bem grande para que quando ele bota na areia não afunde. Porque ele é muito pesado. E simplesmente ele foi fazer essa viagem. Mas para que essa viagem? Ele morava numa cidade, né? E os seus pais moravam em outra cidade. Então ele foi visitar os seus pais, que no dia que era o dia das mães. Então ele foi lá ver a mamãe dele. E aí ele saiu dessa cidade para essa cidade aqui. E ele foi andando, feliz da vida, porque ele ia ver a mamãe dele. Só que no meio do caminho, tudo muda. As coisas simplesmente são totalmente diferentes do que ele imaginava. E aí ele começa a caminhar nas dunas e ele começa a notar que simplesmente aquela areia começa a ficar muito dura. E a areia do deserto é muito molinha, ela é muito fofinha. E começa a ficar muito dura. Ele começa a achar muito estranho, porque ele nunca viu aquilo ali. E além de ficar a terra bem dura assim, ele começa a notar que começa a ficar quente, mas muito quente, mas muito mais quente do que o normal. Porque o deserto é muito quente, só que estava muito quente. E aí ele começou a ficar muito preocupado, porque ele achou que ia poder queimar as patinhas dele, as almofadinhas que o camelo tem embaixo. Simplesmente, ele caminhando, quando ele olha na frente, uma montanha enorme, que ele sempre passava ali, nunca estava ali. E quando ele olha aquela montanha, o que acontece com ela? Bum! Explode a montanha. Na verdade era um vulcão e ele não sabia. O Lucas ia gostar, o Lucas gosta de vulcão. E simplesmente, como eu falei, ele morava aqui, a mãe dele aqui, e no meio aqui, ó, tinha o vulcão. E começou a pegar fogo, por isso que o chão era quente. E ele começou a correr, mas ele começou a voltar, aqui é a cidade dele, ele começou a voltar para a cidade dele, correndo. Né? Porque ele não podia passar para cá, que o vulcão estava no meio. E ele voltou para a cidade dele, e ele pensou, como é que eu vou ver minha mãe? A minha mãe Camela. Minha mãe Camela, como é que eu vou ver ela? E Camelo não fala no telefone, né? Não tinha como ligar. Daí ele, vou fazer uma coisa. No deserto não tem água. No deserto é areia. Agora tem um vulcão para acabar com a minha vida. Vou fazer o quê? Um balão mágico, super fantástico. Camelo vai dizer, vou fazer um balão. O camelo foi lá, pegou um monte de bexiga e ó,
assoprou, mas fez um monte de balão, assim, muito balão, mas muito balão. Aí ele falou, agora eu vou amarrar esse balão em mim. Amarrou os balões nele. O que aconteceu? O camelo começou a voar. Aí ele estava nessa cidade, né? Aqui é a cidade da mãe dele. Ele começou a voar. Quando ele chegou aqui em cima, ele falou, agora eu vou lá para casa da minha mãe. Só que o vento começou a soprar ele para mais longe. Mais longe. Ó, tá saindo até da tela da filmagem. Longe. Seu camelo foi muito longe de balão. E quando ele estava lá no céu, ele falou assim, vou morrer. O que eu vou fazer agora? Não vou ver minha mãe e vou morrer. Não tem mais o que fazer. Minha vida acabou. E aí, surpresa, o que aconteceu? Simplesmente, o vulcão não estava explodindo? Uma lava do vulcão pegou nos balões. Os balões estouraram, alguns, não todos. E ele foi descendo devagarzinho. E quando ele caiu dentro de um rio, porque ele estava muito longe. E ele ficou triste mesmo estando num rio. Ele ficou triste por quê? Porque ele não ia ver mais a mãe dele. Só que uma coisa aconteceu. Incrivelmente. Quando ele caiu nesse rio, ele não sabia. Mas como aqui é a cidade da mãe dele, aqui era o vulcão, ele morava aqui, aqui onde é que a mãe dele estava também, já tinha um vulcão explodindo e a mãe dele saiu. E foi para onde? Para onde? No rio. Mas sabe por que eles se encontraram? Por que eles foram lá? Porque a mamãe e o papai, né? A mamãe, ela sempre sabe. A mamãe tem um sexto sentido. Parece que a mamãe sabe quando o filho está em perigo, quando os filhos estão precisando, o papai também. E a mamãe pensou assim, ó, antes disso tudo acontecer, eu tenho que ir lá ver meu filho. As coisas que estão ficando feias, eu vou ter que ir para lá. E ela se mudou. Ela foi morar perto de um rio, né? Porque achava que ia ter água, Camelo precisa de água. E simplesmente ela encontrou o filho dela lá. Porque simplesmente mãe sabe. Então eu quero falar para vocês, amiguinhos. A gente nunca pode esconder nada do papai e da mamãe. Por quê? Porque a mamãe e o papai sabem. O papai e a mamãe sempre sabem o que está acontecendo. Né? Então a gente tem que falar a verdade, a gente não pode esconder nada, a gente sempre tem que falar o que está acontecendo. Né? A mamãe Camelo sabia que o filho, eles não tinham telefone, mas ela sabia que ele estava precisando de ajuda dela. Né? Então ela foi para um lugar onde ela iria encontrar ele. Então a gente tem que sempre falar com o pai e com a mãe. A gente nunca pode esconder nada do papai e da mamãe. Até mesmo porque o papai e a mamãe sempre estão do lado para poder ajudar a gente. Né? Então vocês podem contar com o seu papai e com sua mamãe. Para que quando vocês precisarem de alguma coisa, o seu papai e a sua mamãe estão do lado de você. Tá bom? Então essa é a história que a gente tem que entender, né? Como esse camelo, ele achou que nunca mais ia ver a mãe, mas a mãe conhecia seu filho. É um pedacinho, as crianças são um pedacinho assim do papai e da mamãe, tá bom? Então essa é a história para que a gente sempre possa contar com o papai e com a mamãe, que a gente sempre vai estar do lado de vocês, tá bom? Beijão, boa noite, Rafa, boa noite, Lucas também. O pai ama vocês, tá bom? Tchau, tchau.